Depoimento de Nuriev Minguta dos Santos, entrevistada por Gustavo Ribeiro Sanches, São Francisco de Itabapuana, 19 de março de 2012. Realização Museu da Pessoa, entrevista número HVSFI 06. Então, Nuriev, para começar, vou pedir para você falar seu nome completo de novo. Nuriev Minguta dos Santos Peçanha. Legal. E aí a data do seu nascimento? 23/3/79. E você nasceu aqui mesmo, Nuriev? Você nasceu onde? Eu nasci no Ponto de Cacimbas. Mas você cresceu, ficou lá na infância e depois veio para cá? Ou você já... Não, o Ponto de Cacimbas é uma localidade que tem aqui, onde tem o Hospital Manuel Carola, né? Que é o hospital do município. E eu nasci, sempre vivi aqui na Barra, passei uma temporada fora. Legal. Você conheceu seus avós, Nuriev? A minha avó, por parte da minha mãe, conheci sim, mas eu tenho uma vaga lembrança dela, que eu tinha 5 anos quando ela faleceu. A minha avó, por parte de pai, eu já conheci assim, mais um pouco, que quando ela faleceu, eu já tinha uma idade mais um pouco avançada, então deu para mim guardar bem, ter um pouco de contato com ela. Que lembranças que você tem dela de infância? De ir na casa dela, de comidas que ela fazia? Olha só, da minha avó, por parte do meu pai, ela morava no Arraial do Cabo. Então, ela sempre viveu mais lá do que aqui. E então, não tinha-se muito contato, entendeu? Era uma vez ou outra. Então, assim, não tem muita lembrança. Era uma avó boa, agradável, né? Mas não tinha aquele contato direto. Com a minha avó, por parte da minha mãe, a gente já teve mais aquele contato, que ela morava em uma localidadezinha, bem interior mesmo, que se chama Barão, que é a Tipiti. Então, lá a gente tinha mais contato, né? Porque minha mãe ficava muito lá. Então, era uma roça mesmo, era bulandeira, que o pessoal fazia farinha. Então, lá, assim, por ter convivido pouco com ela, menos, devido à minha idade, ela morreu, acho que foi com 49 anos, mas eu lembro, assim, de algumas coisas, vagamente, mas eu lembro. Você falou das coisas da bulandeira, explica um pouco mais, o que era a bulandeira, o que é? Bulandeira era uma fábrica de farinha, né? Tinha o pessoal que trabalhava lá fazendo farinha, uns raspava mandioca e para fazer, no caso, a farinha. E lá, esse lugar, esse barão, a Tipiti, era isso, né? Porque até hoje tem a farinha da Tipiti. Eu não sei se vocês já viram, mas tem a marca da Tipiti. Não funciona como antigamente, mas existe ainda, né? E lá a gente, assim, geralmente ia de charrete para lá. O pessoal gostava muito, porque era o meio de vida deles, né? Também era uma diversão, né? A gente ia muito de carona na charrete, né? Porque quando a minha avó, assim, começou a ficar doente, passando mal, a minha mãe largava tudo e ia para socorrer a mãe dela, né? E a gente ia, né? Porque o pessoal era todo mundo conhecido, a gente embarcava na charrete e ia junto. Aí chegava lá, mas lá era um lugar, assim, muito agradável, sabe? Passava-se uma paz. Eu lembro que a casa da minha avó era uma casa de estuque, de palha, de tabua, né, que o pessoal fala, e tinha uma árvore, assim, grandona, assim, perto, assim, da casa dela, e era muito legal. A gente se sentia muito bem lá da minha avó. Você falou um pouco da casa da sua avó, me conta um pouco da sua casa de infância, como é que era a casa que você nasceu, que você cresceu? Bom, a minha casa, assim, eu posso dizer assim que eu já morei em uma casa melhorzinha, né? Mas os meus pais, os meus irmãos chegaram a morar em uma casa de estuque. Estuque é aquela casa que bota as varinhas assim, tudo trançadinha, né? Que geralmente eles faziam com vara de mangue, fininha, eles iam no mangue e tiravam as varinhas. Isso era antigamente, né? Quando podia fazer isso. Hoje em dia já não pode mais nem coisa, né? Devido ao meio ambiente. Então eles tiravam e pegavam o barro e
para poder embarrear, e aí ele fazia e pintava de cal e colocava tabu. Mas eu até cheguei a morar, assim, pouco tempo, mas eu cheguei a morar em uma casa assim de estuque, com tabua, às vezes ventava muito. E eu tenho um irmão que ele adorava fazer a casa, né? Porque ele adorava derrubar as paredes para fazer, porque era rapidinho que fazia. Mas eu cheguei a morar e depois nós moramos, aí foi mudando, né? Meu pai pescava, meus irmãos foram crescendo, foram podendo ajudar. A minha mãe sempre costurou, hoje em dia ela não costura mais, mas a minha mãe, antigamente a profissão da minha mãe era costureira, né? Quer dizer, costureira, e a gente trabalhava no frigorífico, limpando peixe. Aí depois nós fomos fazendo outra casa, mudamos, colocamos telha, e eu ainda morei em um período em uma casa que o chão era era aquele chão assim, não era cimento, era barro mesmo. Eu cheguei a morar em uma casa assim, eu lembro disso. Então, antigamente, a gente, assim, eu não sei se eu posso dizer assim que a gente era mais feliz. Apesar das dificuldades, a gente tinha uns momentos felizes, entendeu? Porque eu acho isso muito importante na vida do ser humano. Por mais dificuldade que você passe, você, se procurar, você ainda consegue ser feliz. Porque quando a gente tem esse Deus no coração da gente, as dificuldades vêm, as lutas vêm, mas um pouco, a gente pode chorar agora, mas depois a gente está sorrindo novamente. E Núria, você está falando um pouco do seu pai, sabe por que eles vieram para Barra? Eles já eram daqui, como é que foi isso? Olha, a minha mãe, ela praticamente morou aqui, mas ela não nasceu aqui. Ela nasceu em um lugarzinho, eu não conheço, é perto lá da Tipiti, onde o pessoal fala, né, que o pessoal fala os Alves. Eu não sei muito bem aonde é a localidade, mas é para lá também. Aí, o meu pai, na realidade, era daqui também, era lá do lado do Espírito Santo. Meu pai era de Iconha, quando ele nasceu, mas acho que novo vieram para cá, né? Que tinha ali do outro lado uma casa chamada Copisa, que agora foi desmanchada, e as pessoas antigamente moravam muito ali do lado do norte, que é o Espírito Santo, onde o pessoal fala as neves, né? Então, eles moravam ali. Mas, assim, desde pequeno, assim, que todo mundo mora aqui, meus irmãos, praticamente, assim, nasceu em um lugar, mas veio para cá. E você lembra, você falou desse começo, as casas, eram muitas casas, como é que era aqui a comunidade? O que você lembra daqui? Eram poucas pessoas, eram muitas pessoas? Olha, eu não lembro muito assim, não. Não eram muitas pessoas, eram poucas, né? Mas assim, como que era... Geralmente as casas eram, assim, de estuque, tinha muita casa, assim, entendeu? De palha, essas coisas. Era uma comunidade, assim, bem sacrificada. Tinha algum lugar em que as pessoas se reuniam, ou era difícil se reunir com o vizinho, era tudo muito longe? Vocês se encontravam em algum lugar? Não me lembro. Geralmente, assim, o pessoal se encontra mais na igreja, né? Final de semana. Mas, assim... Entendi. E saneamento básico, energia elétrica, nesse começo você já tinha, ou você viu chegar, como é que era? Não tinha energia elétrica aqui. Eu lembro, assim, eu não lembro, a minha mãe conta que eu sempre fui muito loirinha, né? Meu cabelo era quase branco, né? Então, usava lamparina. Eu acho que você sabe mais ou menos o que é uma lamparina, né? Então, a gente usava isso, a gente não tinha energia elétrica. Muito pouca casa que tinha energia elétrica. Aí, como ela ficava costurando à noite na lamparina, a gente ficava muito junto. E como eu era muito branquinha, no outro dia ela tinha que lavar meu cabelo. Quando ela lavava meu cabelo, que passava assim, saía aquela espuma preta. Todo dia tinha que lavar meu cabelo, porque meu cabelo de loiro ficava preto, de tanta fumaça da lamparina. Então, aí depois de um tempo, assim, que foi começar a ter energia elétrica. A água, geralmente, a gente usava muita água do rio, né? E como é que era essa água do rio? Porque todo mundo fala que o rio era mais limpo. O rio era mais limpo, né? Não tinha tanta poluição, tanto esgoto. Então, usava. Até hoje, se a água do rio tiver doce,
né? Porque tem o período que a água salga, por causa da água do mar, e tem o período que fica doce, né? Não tem água melhor para lavar um cabelo do que a água do rio, entendeu? Então a gente lavava roupa, louça, panela. Nossa, se for lavar uma panela com a água do rio, ela estando doce, ela fica assim, maravilhosa, né? Dá até para você se maquiar na frente de uma panela. Mas teve esse período, sim, assim, muitas vezes eu até lembro, assim, dessa lamparina vagamente, né? Mas... Você lembra de ver chegar os postes, de chegar a luz elétrica? Você falou que eram poucas casas que tinham luzes no começo, né? No início, eu acho que não tinha nem nenhuma, né? Entendi. Eu acho que aonde que poderia ter assim, alguma luz, não sei, não posso nem te falar que eu não lembro. E deixa eu te perguntar, você já falou um pouco do seu pai e da sua mãe, né? Me conta um pouco da sua mãe. Você falou que ela era costureira, com quem que ela aprendeu, como que ela era, como que você lembra dela, de infância? A minha mãe sempre foi uma guerreira. Ela costurava muito, o meu pai bebia muito. Então, ela, apesar dele ser o homem, ela, assim, praticamente era um esteio da casa. A gente sempre se espelhou muito na nossa mãe. Então, ela costurava para fora, às vezes ela, assim, tinha encomenda, ela virava a noite costurando, a noite toda, para poder ela ter ali o pão de cada dia para colocar dentro de casa, porque nós somos em 6 irmãos, né? Nós somos 2 homens e 4 mulheres. Então, ela sempre lutou muito nós passamos muita dificuldade. Quer dizer, eu não passei tanta dificuldade na minha vida. Eu sou quase a mais nova, né? Porque depois veio a minha irmã, a Rosana, que é especial, que pegou o meu lugar. Então, eu perdi o posto de caçula e ela ficou no lugar. Mas ela, assim, quando ela fala que a minha família, os meus irmãos, sempre passou muita dificuldade na vida, entendeu? Então, hoje, o que a gente tem, o que a gente vive, não vamos dizer que é uma vida de rico, mas... Graças a Deus, a gente tem uma vida tranquila, que não há necessidade de passar pelo que a gente passou. Hoje a gente pode falar que se a gente tiver de ajudar alguém, a gente ainda tem condições de ajudar. Antigamente a gente tinha necessidade de ser ajudado, mas hoje, graças a Deus, né, eu glorifico a Deus por isso, da gente estar hoje na vida que a gente está, entendeu? Mas nós passamos, sim, muita dificuldade, e a minha mãe... ela era costureira, mas antigamente aqui na Barra dava muito peruá. Então, ela costurava e limpava peixe no frigorífico. Tinha noite da gente, por exemplo, começar às 7 horas da noite e passar assim, a noite toda limpando peixe no frigorífico. Você ia desde criança pro frigorífico? Ia, desde criança. A gente ajudava, né? Todo mundo lá ajudava, meus irmãos, minhas irmãs. A gente, assim, nem todas, né? Porque... No frigorífico era só mulher ou todo mundo limpava peixe? Não, como é que era? Todo mundo, era homem, era mulher, porque era o que dava, assim, mais uma sustentabilidade, né? Sempre tinha peruá, antigamente, hoje praticamente quase não se existe mais peruá, a peruá está escassa, mas eu posso te dizer que a peruá antigamente aqui na Barra matou muita fome de muita gente. E você me falou que sua mãe era costureira, ela costurava para quem? Costurava em geral para outras pessoas ou costurava para alguma empresa? Não, era assim para a comunidade mesmo, não tinha, não costurava assim para empresa, não, era para a comunidade mesmo. Legal. Você me falou já um pouquinho do seu pai, ele era pescador, conta um pouco mais sobre ele. Meu pai era pescador, quer dizer, meu pai, logo no início assim da vida dele, ele era tratorista, né? Que ele trabalhava para um senhor, que também ele já é falecido, e ele trabalhou. Mas assim, a parte da vida do meu pai mesmo foi sempre a pescaria, né? Ele pescava, ele tomava conta de um barco, na realidade, ele sempre pescou na vida dele, né? A sua lembrança dele já pescador.
Já. Eu sempre lembrei, eu estava até comentando um tempo atrás aí com a mamãe, que eu lembro que uma vez ele foi botar caída, ele pegou tanto cação, pegou um cação enorme, que os barcos teve que ir até ali para a boca da barra para aguardar ele chegar, para esperar ele entrar, com medo do barco virar, né? Então, a lembrança assim, do meu pai, não lembro quando ele trabalhou assim, lá na Tipiti, na fábrica de farinha, como tratorista. Eu sempre lembrei, eu sempre assim, o que eu sei do meu pai é que ele sempre foi pescador na vida dele. E, a gente entrevistou muitos pescadores, mas você tem esse outro lado que é ser a família, né? Como é que é ser a família do pescador, quem fica na terra, no final das contas, né? Que é não saber se volta e todas as angústias, como é que é essa relação? Olha, geralmente, quando a pessoa sai para o mar, né? Quando meus irmãos saem para o mar, quer dizer, hoje eu só tenho um irmão que pesca e o meu esposo, né? Porque hoje o meu pai já não está mais aqui, né? Ele já vai fazer 8 anos, agora em junho, que ele foi atropelado e ele não aguentou. Então, mas é sempre assim, por exemplo, às vezes a gente está em casa, o tempo tá bom, de repente cai um vento sul, o tempo muda, aí o pessoal fica todo mundo preocupado, né? Fica porque a gente vê assim várias situações de pessoas que vai lá para fora, para alto mar. Aqui na Barra nós já passamos mesmo. Em janeiro agora fez 1 ano que sumiu 5 pescadores, não apareceu, depois sumiu outro. Então, sempre é aquela preocupação, né? Eles saem para o mar, mas a gente fica em terra pedindo a Deus para que eles possam retornar. Eles não estão pescando assim, no caso a minha família, o meu irmão e nem meu marido, eles não estão pescando tão longe igual o pessoal que pesca lá fora na plataforma, né? Mas se acontece alguma coisa, mesmo que não seja um parente nosso mais chegado, mas que seja alguém da comunidade, isso deixa a pessoa assim triste, porque todo mundo conhecido aqui da comunidade, por mais assim que às vezes você não tenha um contato direto com a pessoa, mas é uma pessoa conhecida, ou você tem a família que você tem mais um contato, e isso realmente mexe com a comunidade e sempre há essa preocupação. E você falou um pouco como esposa, porque aí acho que é a relação mais próxima, né? E quando ele chega a ficar mais de um dia fora do mar ou ele volta rápido, assim? Quando ele está pescando camarão, ele vai e volta todos os dias. Mas quando ele está pescando lá fora, ou está pescando de rede, alguma coisa assim, geralmente leva. Ele já teve dia assim de levar 12 dias, 15 dias no mar, porque geralmente quem pesca lá fora, de fundo, pescaria de fundo, geralmente é esse tempo que leva. E ele sempre pescou-se muito em Cabo Frio, então ele levava-se mês para vir em casa. E aí como é que é passar um mês, quando você passa um mês? Né? Olha, assim, nos primeiros dias a pessoa fica assim, quando vai, aí a pessoa fica assim, poxa. Aí quando passa uns 5 dias a pessoa já vai mais se acostumando, quando já vai demorando a pessoa já vai falando, você não vem, entendeu? Mas ele parou de pescar lá fora, ele não pretende mais pescar lá fora. Entendi. E me fala um pouquinho, tinha algum hábito na sua família, por exemplo, o horário de comer tinha que todo mundo ficar junto, tinha algum costume que você lembra em casa? Não me lembro, não, nunca teve assim, porque, assim, às vezes pescador não tem assim muito horário de comer, né? Às vezes ele sai de madrugada, às vezes chega cedo, antes do almoço, às vezes chega depois do almoço, então o pescador em si, a família do pescador, eu acho que não tem muito esse hábito assim de sentar todo mundo, se reunir. Chega um final de semana, um domingo, um sábado, que tá em casa, por exemplo, aí lá em casa, na minha casa agora, eu falo assim, Mateus, vai lá, chama seu pai. Eu tô aguardando ele para vir almoçar. E ele sabe que eu só vou almoçar se ele vier. Então, para eu não ficar com fome, ele vem logo. Então, é a oportunidade de estar todo mundo assim, de estar eu, Mateus, ele e Esté para almoçar. Entendi. Agora, se não for assim, ele nem almoça, ele fica, trabalha, vai em um barco, vai em outro, faz uma coisa, faz outra E de criança, como é que era a rotina na sua casa? Né? Um pouco você falou, não tem muita rotina por causa do pescador,
Mas vocês que ficam, por exemplo, os irmãos, vocês iam para a escola, tinha horário que acordava, não tinha escola, como é que era? Não, tinha escola. A minha mãe sempre teve essa grande preocupação, né, de colocar a gente para ir para a escola. Isso aí, ela nunca deixou de pegar e falar assim, vou tirar o meu filho. Só um irmão meu que deixou de estudar para ele poder ir trabalhar, para ele poder ajudar em casa, mas ele ainda conseguiu chegar até a 8ª série, né? Mas teve um que não gostava de escola, mas mesmo assim, todos lá em casa sabem ler e escrever. Só a minha irmã que é especial, né, que não sabe ler, mas ela sabe fazer o nome dela. Né? E isso já é uma grande vitória pra gente, né? Ela sabe fazer o nome dela, mas essa preocupação do filho estudar da minha mãe, ela sempre teve. Porque hoje em dia, a pessoa sem leitura, a gente sabe que é muito difícil, né? No mundo em que nós vivemos agora, é bem complicado uma pessoa que não tem leitura, né? Então, os filhos de mamãe, nós, e claro, iam para a escola, né? Meus irmãos, e eu também, né? Lá em casa, a única que se formou, assim, que foi até o final dos estudos, fui eu, que me formei, eu sou professora, né? E tem agora uma irmã que se formou ano passado em psicologia, ela é psicóloga, e assim, que tem mais uma formação, Entendi. sou eu e minha irmã. Os outros não terminaram os estudos, mas a minha mãe sempre teve essa grande preocupação. Eu vou te perguntar uma coisa, mas fica à vontade para não responder. Você falou bastante da sua irmã especial, com carinho até. Como é que é? Quais são as dificuldades? Porque uma das coisas que todo mundo fala é a ausência de hospitais, de uma estrutura aqui, né? E como é que é para cuidar da sua irmã? Como é que foi ao longo desse tempo? Olha, no início foi muito difícil. Eu posso dizer para você que a minha irmã é um milagre de vida, sabe? Foi um milagre, assim, de Deus mesmo, ela está hoje entre nós. Ela nasceu, quando ela ia perto de fazer 1 aninho, ela deu uma crise convulsiva. Aí foi para o hospital, ficou internada. Então, depois dessa crise, ela foi tendo várias crises. Aí fazia um exame, minha mãe correu muito, andou muito com ela, muita dificuldade. Minha mãe passou uma temporada no Arraial do Cabo, morando lá, fazendo tratamento, e a cada dia, cada hora era um remédio. Ela nunca, assim, a gente nunca conseguia ver um remédio certo para ela, porque toda vez que ela dava crise direto. Então, depois, assim, de muito tempo mesmo, mamãe conseguiu um tratamento com uma doutora em Campos, que foi a doutora Márcia. Foi aonde, graças a Deus, ela conseguiu um medicamento certo para minha irmã, que é o Depaquene, mas ela já tomou, assim, vários tipos de remédio. Então, depois que a minha irmã nasceu, a nossa família, assim, ficou bem mais ligada, ficou bem mais unida, entendeu? Meu pai era, assim, apaixonado por ela, né? Nossa, meu pai chorava demais quando ela passava mal. Todo mundo, né? Já teve dia do meu irmão mais velho, o Tonho, que é minha mãe, meu irmão ir parar descalço, sem camisa em Campos, com ela passando mal. Teve uma vez que aconteceu isso, ela passou mal, então eles foram direto, porque nunca teve assim muita coisa de médico. Agora que até tem mais um pouco, né? Mas antigamente não tinha isso. Então ela uma vez passou mal, eu assim, no desespero, né? Porque a crise que ela dava era muito feia, assim, não era qualquer pessoa que tinha estrutura para ver. Então saía todo mundo desesperado, do jeito que estava, sair. E eu lembro que um dia ele foi parar em Campos, descalço, com uma bermudinha sem camisa. E tinha um ônibus da Gargaú, uma aviação Gargaú, que saiu um ônibus de lá de Campos 1h da manhã. Precisou um policial vir com ele na rodoviária para colocar ele dentro do ônibus para explicar para o motorista que ele não era nenhum bandido. E que chegasse aqui, iria dar o dinheiro da passagem, porque nem dinheiro nenhum, não saiu ninguém, saiu todo mundo assim. Né? Então, eu lembro disso, foi assim, uma coisa assim, muito marcante. Quando a minha mãe fala, você percebe assim, que ela fica muito emocionada. E também teve um período assim, que Rosana, ela deu um problema de fígado e ela passou muito mal. E ela foi assim, à beira da morte.
Então, ali foi o desespero da família. Então, minha mãe, assim, quando ela era mais nova, ela era evangélica. Aí ela se afastou. No caso, assim, quem sempre muito, desde pequena, assim, na igreja, fui eu. Eu sou evangélica, graças a Deus. E quando aconteceu isso com minha irmã, Deus ia levar ela. Ela foi à beira da morte. Meu pai se desesperou. Ele sabia que tinha que ter um conserto com ele. E Deus livrou ela da morte para mostrar que Deus é Deus. Ele é Deus do passado, é do presente e vai continuar sendo Deus, entendeu? Por isso que eu falo assim que ela é um milagre de vida. Porque o médico um dia falou assim para minha mãe, olha, ela pode pegar e, quando ela crescer, ela pode pegar o cérebro, porque ela tem o cérebro incompleto. Ela tem uma falha no cérebro. Uma mínima coisa, uma linhazinha assim, se você olhar uns exames que ela fez, é uma linha, uma mínima coisa, mas aquela falha fez ela ficar especial. Agora, por qual motivo, a permissão de Deus dela ter ficado especial, isso não incomoda a gente nada. Mas aí ela tem síndrome, ela tem alguma... Não, você olha assim para ela, você vê que ela não é uma pessoa assim, a fisionomia dela, o jeito dela falar, ela não fala assim solta igual a gente, ela fala algumas coisas erradas, tipo assim, criança pequena, mas ela conversa, ela anda, fala muito. Se você parar para você conversar com ela, você leva mais 2 horas e ela falando direto, entendeu? Hoje em dia ela vive bem aqui. Vive, ela se não vive tão bem, porque... Quantas dificuldades? Quantas dificuldades em questão de uma escola especial para ela, né? Aqui a gente não tem uma APAE, a gente nem sei se lá em São Francisco está funcionando ainda, mas aqui a gente não tem uma APAE, uma coisa assim que ela possa, entendeu? Tá estudando, tá ali. A minha mãe já passou assim muitas temporadas no Espírito Santo. Para quê? Para ela poder colocar Rosana na escola, né? Porque ela lá em Marataízes, ela é matriculada em uma APAE muito boa. Então, ela passou, ano passado ela levou um período lá e depois veio, por exemplo, hoje Rosana está sem estudar novamente, porque não tem uma APAE. Minha mãe não vai colocar a minha irmã daqui para botar nenhuma para São Francisco. Jamais, ninguém nunca vai ver isso. Se não tiver um carro próprio para levar, ninguém nunca vai ver isso, porque só se for para minha mãe dar um piripaque, deixa a Rosana sozinha em um ônibus, isso aí ninguém. Então, ela já fica assim falando, eu tenho que voltar para Marataízes para a Rosana poder estudar, porque a gente ainda que nunca ninguém, político nenhum, se interessou por isso, em querer fazer uma APAE, pelo menos uma sala, não digo construir uma APAE, mas pelo menos uma sala em uma escola para um professor trabalhar com criança especial, porque não é só ela que tem. Aqui em Barra tem várias crianças, mas nunca na minha vida eu vi um político se interessar por isso. E às vezes, muitas vezes, é isso que é a angústia, é a chateação da pessoa, da família, de saber que, poxa, que pode. Não existe ninguém falar assim, não tem uma pessoa especializada. Eu sei que tem. Eu sei que tem pessoas que têm condições, que têm capacidade para, entendeu, trabalhar com essas crianças. Então, não tem, porque daqui, se falasse, em São Francisco tem, mas olha daqui a São Francisco, você já imaginou todo dia uma pessoa de 63 anos levar uma pessoa especial de 24 anos todo dia para São Francisco e voltar? Porque se tivesse um carro próprio, um ônibus, uma Kombi, alguma coisa, já ficaria mais fácil, né? Então, essa é a dificuldade. E, Miriam, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou bastante dessa relação com os irmãos. E como é que era de infância? As brincadeiras, como vocês se relacionavam? Brincava de rua? O que os irmãos brincavam? Olha, eu sempre fui assim. Eu sempre fui o xodó dos meus irmãos, né? Antes da minha irmã nascer, né? Porque depois ela pegou meu lugar. Mas mesmo assim eu ainda continuei sendo, né? Mas a gente brincava muito. O meu irmão, o Tonho, ele sempre foi muito levado, muito arteiro, né? Ele sempre foi muito bagunceiro. Assim, em termos, não de fazer bagunça fora do normal, bagunça mesmo de brincadeira, de criança, muito curioso com as coisas. Uma vez, ele quebrou a perna em 3 lugares. Aí foi para Campos para engessar, quando ele quebrou, porque ele foi fazer, tinha uma árvore lá embaixo, em um lugarzinho que o pessoal fala de fumega,
e ele fez uma cama em cima da árvore. Ele fez a cama em cima da árvore, deitou. O que aconteceu? Quebrou, ele caiu com tudo. Foram correndo chamar a mamãe. Mamãe tem uma comadre, Elicineia, que ela sempre assim, ficou sempre muito, né? Ela sempre era muito ligada com a mamãe, então ela ia correndo, Alcira, olha, a Tonho tá todo quebrado. Chegou lá, a Tonho tava com a perna quebrada em 3 lugares. Aí foi para Campos, engessou, quando veio, em vez de Tonho ficar em casa de repouso, foi para cima das pedras, pegar goiamão nas pedras. Então, ele sempre foi muito assim, mas ele era assim, ele era o chefe da turma, né? Se ele falasse assim, ó, vamos brincar de polícia-ladrão, todo mundo ia brincar de polícia-ladrão. Vamos brincar de pique-pega, todo mundo ia brincar de pique-pega. Ele assim, aí eu lembro uma vez, isso eu nunca me esqueço, tinha uma vizinha nossa que morava lá, Maria, ela também tinha uma porção de filhos, então juntava aquela criançada toda, né? Como ele era o chefe, né, da turma, juntava aquela criançada toda, a gente começou brincando e corria para um lugar, corria para outro, e corria, e mamãe, criança, para que vocês vão se machucar, e brigando para a gente parar, e parou, né? Depois que estava todo mundo cansado, já parou de brincar. Não, então vamos brincar, agora na roda. Fez uma roda, aí falou, vamos brincar de dar balão. Eu não sei se vocês sabem o que é balão, pegar a pessoa assim por trás e jogar, né? Aí quem foi a cobaia? Quem foi a primeira vítima dele? Fui eu. Foi a primeira e última. Porque quando ele jogou, eu caí, bati com o meu braço, quebrei minha clavícula. Aí o osso pulou pra fora. Aí pronto, eu fiquei assim, eu muito branca, né? Eu não sabia se eu ficava roxa ou sabia se eu ficava vermelha. Aí foi uma gritarada, uma choradeira, pronto. Foi eu para Campos, de novo, porque tudo era em Campos, né? Foi mamãe comigo para Campos e para mim engessar minha clavícula. Aí eu lembro que eu fiquei, que botaram uma brusinha em mim de gesso, né? Eu fiquei assim, com a brusinha toda engessada aqui. Aí ele, viu, mamãe, se tivesse deixado a gente correr, não tinha acontecido isso, né? Aí pronto, e meu pai, ele bebia, mas ele sempre foi muito assim, muito ligado à família. Eu lembro que meu pai chorava, e eu lembro que eu tinha achado um esqueleto de um aviãozinho, né? Assim, na beira do rio, onde a gente morava. Então eu peguei, só tinha assim o corpinho do avião, porque as asinhas não tinha mais. Eu nunca me esqueci disso. Eu peguei, aí amarrou uma linhazinha pra mim, e eu ficava puxando aquele aviãozinho, né, que eu achava o máximo. A gente, assim, era uma família que a gente não tinha muitas condições de comprar brinquedos. Minha mãe não tinha, eles já trabalhavam já para poder sustentar a gente, como que ia comprar brinquedos para a gente? A gente poderia ter um brinquedo se a gente ganhasse de alguém. Aí eu fui para Campos, eu dormia muito no canto da cama com minha mãe e com meu pai, eu só parei de dormir depois que minha irmã nasceu, né? Aí eu cheguei, quando foi no outro dia, quando eu acordei, com gesso, né? Eu estava já com minha clavícula engessada, e tinha um presente, assim, um envelope assim, grandão, enrolado. Quando eu olhei, era um avião vermelho com as asas amarelas, que meu pai tinha comprado para mim. Nossa, aquilo dali foi a felicidade, eu acho que foi o meu primeiro presente que eu ganhei. Aí eu nunca me esqueci disso, entendeu? Porque eu precisei quebrar minha clavícula e ganhar um aviãozinho. Então, aí foi uma coisa assim da minha infância que eu nunca esqueci. De pegar e lembrar desse fato, assim, daquele aviãozinho. Nossa, ficou marcado. Eu acho que foi o melhor presente do mundo que eu ganhei naquele dia, foi aquele aviãozinho. Porque o meu pai, ele nunca foi assim de sentar com a gente, de dar um carinho, sabe? De ficar assim, igual... E contar história? Ele contava história por ser história de pesca, história de alto mar? Ele sempre contava, ele sempre contava. Ele era assim, meu pai, ele amava muito os filhos dele, né? Mas ele não tinha aquela coisa de estar ali junto, de estar, meu filho, senta aqui, conversa, sabe? De conversar aquela coisa assim, de fazer um carinho, não. Mas se um filho dele ficasse doente, acontecesse alguma coisa, assim, acabava com ele, acabava a estrutura, ele só ficava chorando. Ele era muito sentimental nessa parte, ele tinha muitas preocupações com os filhos. Apesar da bebida dele antigamente, ele tinha essa preocupação com os filhos, entendeu? Ele sempre amou muito os filhos dele,
do jeito dele, não o jeito que alguém falasse, poxa, Moraes não gostava, não. Ele era assim apaixonado pelos filhos dele, todos eles. E claro que ele tinha assim, depois que a Rosana nasceu, um carinho assim mais especial, mas eu acho devido ao problema dela, todos tinham, né? Até hoje, né? Todos, não adianta. Se alguém tocar, assim, se a gente achar que alguma coisa parece assim, todo mundo, não. É em defesa dela, né? Até mesmo esse cuidado, né? Por ela ser especial. Então, mas o meu pai também, ele não terminou assim, a vida dele bebendo. Ele levou um período, mas ele levou mais depois, quando ele largou a bebida dele. Isso era quando ele era novo, quando os filhos era tudo pequeno. Mas papai, ele... Antes dele morrer, ele já tinha mais de 18 anos que ele não bebia mais. Agora, deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa, Eve. Essa coisa da bebida é muito forte aqui na comunidade? Você percebe que é um problema, é uma questão? É uma situação bem complicada. Existem muitas pessoas na comunidade que bebem demais. Então, e sempre há. E a gente sabe assim que a bebida sempre traz uma parte agressiva. Por mais que não coisa, mas existe sim uma boa parte da comunidade que tem problema com o alcoolismo em barra. Em geral são os homens? Em geral são os homens. Entendi, só para ter ideia. Eu vou voltar para você. Eu queria que você me contasse agora as primeiras lembranças de escola, de ir para a escola, como é que foi? Eu chorava demais, meu Deus. Chorava muito, gente, na escola. Eu lembro, se não me falha a memória, a minha primeira professora, eu acho que foi Ilka. Mas eu chorava demais. Eu nunca fui assim, nossa, sou apaixonada pelos estudos. Mas sempre estudei, eu nunca perdi de série. Eu sempre passei, só teve uma vez que eu fiquei de recuperação em geografia, mas eu quase que matei o professor também, né? Porque eu falei para ele que se ele fizesse eu perder, que se eu perdesse, que ele ia ver só, porque eu perdi por 1/10. Ele me levou para recuperação por 1/10. Aí eu falei para ele, eu briguei com ele, eu falei, se você fizer eu perder, se eu perder, você vai ver só. Aí ele até deu a matéria para estudar e na prova de recuperação eu tirei 84, foi na 7ª série. Fiquei toda boba em casa quando eu cheguei, né? Mas, assim, lá em casa, assim, meus irmãos sempre foram muito estudiosos, nunca perderam, assim, de série. A escola era um lugar especial? Era um lugar onde vocês brincavam mais? Era um lugar de tranquilidade? Era, assim, um lugar tranquilo. Às vezes era um lugar tranquilo, né? Às vezes você tava, assim, vontade de não ir para a escola. Quando a minha irmã fazia tratamento, Rosana, que minha mãe ficava mais fora, o meu irmão, ele trabalhava aqui na Barra de Carpinteiro. Então, às vezes quando eu não queria ir para a escola, eu ia para casa da minha tia Lúcia. Ele chegava assim, tipo, eu entrava 11 horas na escola, ele chegava em casa 11h30 para almoçar. Eu saía e ia para casa da minha tia, eu fiz isso várias vezes. Aí quando eu via assim, 12h30 que ele voltava para o serviço, eu voltava para casa. Ele achava que eu estava na escola, mas eu não estava. Eu estava na casa da minha tia, porque eu não queria ir para a escola, mas mesmo assim, eu nunca perdi. Mas... A escola em si já tinha o prédio, era pequena, como é que era a escola? Não, a escola era o Ana Nunes, não tinha assim todas aquelas salas, né? Porque agora eu acho que fizeram mais 2 salas, não sei, não me lembro. Mas já era essa escola? Era, mas não era do jeito. Antigamente não tinha ar-condicionado na escola, não tinha ventilador, depois de algum tempo que teve um ventilador. As salas não eram forradas, entendeu? Hoje para vista do que a gente estudou, Tá bem. hoje a escola está de luxo, né? E aí você falou sobre professores marcantes, você falou do professor de geografia, tem mais algum professor que foi marcante para você que você fala assim, pô, não esquece esse professor, Gustavo? Eu tenho 2 professoras, assim, eu não posso assim menosprezar os outros, né? Mas eu tive assim 2 professoras assim no ginásio, né? No magistério, que foi assim marcante pra gente. Eu tenho certeza que foi pra turma. Uma é Deonita. Nossa, aquela mulher assim, ela é especial pra gente. A nossa turma, nossa, ela, sinceramente, eu acho que cada aluno que se formou
Porque se eu não estou assim enganada, eu acho que a última turma que se formou em magistério aqui na Barra foi a minha, em 97. O magistério era aqui na Barra ainda? Isso, era aqui na Barra ainda, em 97. Foi a última turma, eu acho, que se formou. Então, ela foi, assim, uma professora, assim, que marcou a nossa turma, entendeu? A turma, em geral, era apaixonada por ela e ela também era por a gente. Ela era daqui da Barra também? Ela é daqui da Barra. Daqui, né? Ela é filha de seu Daniel Ferro. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse homem. Era um senhor que tinha um cartório aqui na Barra de muitos anos, entendeu? Então, ela é filha dele. Então, ela foi uma professora, assim, que marcou muito no nosso final do magistério, ela e a Creide. Elas foram assim, sabe, a Creide também, a Creide é uma professora especial, ela vai dar aula, ela passa assim uma paz, uma tranquilidade para você, que ela é muito calminha. Então, e a nossa turma, quando a gente se formou, a gente tinha assim, deixa eu ver, acho que eram uns 6 meninos só, o resto era tudo menina. Então, ela passava assim uma paz, ela era muito calma, tranquilidade. E, por curiosidade, o que te levou a fazer um magistério no Lieve? Falta de opção. Falta de opção. Aqui era o... Mas você tinha vontade de ser professora? Não. Não tinha? Não. Eu não tinha vontade de ser professora. Quando você fala nas opções, quais eram as opções que tinha para um adolescente? Só professor mesmo. Não tinha outra opção de profissão aqui na Barra, não sei. Ou você se formava em professora aqui na Barra, ou você ia parar de estudar, porque não tinha outro curso, não tinha outra formação. A não ser que muitas pessoas se formarem em outras especialidades, porque eram pessoas que tinham mais condições de vida aqui em Barra e saía, ia para campos, ia para outros lugares para morar. Mas isso era quem tinha condições, né? Não era a gente, não era filho de pescadores, porque isso você não ia ver aqui. Então, mas a gente, assim, o filho do pescador, o filho das famílias mais sacrificadas, a opção era professor. Não que eu não gosto da profissão, eu já trabalhei como professora, eu já fui professora do PET. Você falou da opção, né? De isso, não ter outras eu já opções. trabalhei em creche, mas eu posso te falar que a profissão de professora não é a profissão assim dos meus sonhos. Nossa, era isso que eu queria fazer da minha vida, não. Entendi. Eu não vou mentir, não, sabe? Não era. Então, eu me formei professora mesmo por falta de opção. Eu não tenho outra opção, então eu vou ter uma profissão que é a professora. Entendi. E eu já exerci a profissão. E você sabe por que acabou em 97 o magistério? Olha, eu não sei muito bem não, porque agora só tem mesmo magistério, agora só se forma em professor em São Francisco, né? Entendi. Pra cá não tem mais, agora é o ensino médio, né? Formação geral que eles falam agora. E outra coisa, aí a adolescência, como é que foi a adolescência aqui na cidade, né? Vocês tinham lugar para sair ou ainda da adolescência ainda era muito difícil? Como é que foi? Olha, Você já trabalhava? Já. Eu já trabalhava na minha adolescência. A maioria do meu material de escola, quem comprava era eu. Porque minha irmã tinha problema. O dinheiro praticamente da família era mais para gastar com ela, em médico e tudo. Eu sempre fui muito independente. Eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. Sabe, eu nunca fui assim, nunca gostei muito de depender de papai, de mamãe, eu nunca gostei, eu sempre tive isso comigo. Até hoje, né, eu não gosto de depender do meu marido. Eu gosto de ter o meu dinheiro, eu gosto de trabalhar e ter as minhas coisas, entendeu? Precisar comprar uma coisa, não é para mim falar assim, eu quero comprar isso. Me dá um dinheiro para me comprar isso. Não é para mim essas coisas, isso aí não... E o que você fazia na adolescência? Eu já trabalhei em casa de família, eu já trabalhei limpando peixe em frigorífico, já limpei muito peixe frigorífico, muita peruá, já limpei muito camarão. E quando eu não trabalhava assim no frigorífico, eu trabalhava em casa de família. Entendi. Foi aonde eu sempre comprei o meu material. Mas também nunca me envergonhei de falar assim que eu já trabalhei em casa de família, entendeu? Nunca.
Para mim, isso, se eu parasse para me falar, isso para mim é uma honra. Antes eu trabalhei, hoje eu posso ter uma profissão, porque foi devido a eu trabalhar nas casas de família, limpando peixe, que hoje eu tenho uma profissão. E Nuriel, você falou do seu marido agora, eu queria saber como é que você conheceu o marido, como é que foi? Quando conheceu o maridão? Ele, né, ele assim, ele é uma pessoa muito especial para mim, entendeu? Teve um período assim na minha vida que eu passei por uma dificuldade muito grande na minha vida, entendeu? Mas, assim, Deus colocou ele assim no meu caminho para mostrar que nem tudo que acontece na vida da gente acontece por acaso, sempre tem a permissão de Deus. Ele sempre foi muito amigo do meu irmão, muito. Ele sempre fazia muito barquinho, eles dois. Então, eles ficavam lá. Mas eu sempre assim, fui muito amiga dele, eu nunca tive interesse nenhum nele, outros interesses a não ser de amizade. Só que ele olhava para mim com outro interesse, né? Com outros olhos, né? Eu não sei se eu era patatinho, não sei, para não perceber. Mas eu sempre assim, fui sempre amiga dele. Então, eu lembro uma vez, eu estava até comentando com as meninas que eu conheci ele assim, como ele era muito lá de casa, tinha toda a profissão de carpinteiro, essas coisas, mas ele sempre, desde novo, ele gostou muito de pescar. Aí uma vez ele chegou assim perto de mim, eu não me lembro mais, né? Ele que refrescou minha memória, né? Eu estava indo lá passeando assim na rua, né? Aí ele chegou perto de mim e falou assim que ele perguntou se eu queria namorar ele, né? Coisa de adolescente. Aí eu falei assim, eu falei, eu vou pensar. Mas nesse pensar, que se passaram 10 anos e eu esqueci de dar a resposta. Eu esqueci, eu nem me lembrava mais disso, gente. Para mim isso aí nunca tinha acontecido. Então ele ficou aguardando. Aí ele casou assim em termos, né? Se juntou com uma mulher lá, teve um filho. Porque eu sempre fui muito assim, eu sempre gostei muito de não me prender assim as pessoas, entendeu? Eu gostei assim de ter amizade, de poder sair, de ter liberdade. Então, a minha mãe sempre deixava eu sair para os lugares, porque apesar eu também, assim, desde nova ser da igreja, sair muito com a igreja, entendeu? Minha mãe sempre me deu esse crédito de confiança. Eu sempre saí. Então, assim, eu acho que de todos os meus irmãos, quem teve mais liberdade lá em casa para sair fui eu. Porque meus irmãos nunca não era assim de ter liberdade. Meus irmãos tudo rapazes, mas se minha mãe falasse assim, determinasse a hora para chegar em casa, eles chegavam naquela hora, entendeu? Então, eu sempre tive liberdade para me sair com o pessoal da igreja. Agora, você falou que seu marido te pediu em namoro. Quando você reencontrou ele daí? Aí depois, o que aconteceu? Aí passou, ele teve um bebezinho, um nenenzinho, né, o Matheus, que hoje mora com a gente. Eu passei um período fora, eu passei um período em Marataízes, com minha mãe morando lá. Aí, mas aí ele sempre teve aquela amizade. Quando foi um dia, aí ele começou indo na igreja, começou frequentando a igreja, e depois ele passou a ser membro, fazer parte da igreja. Aí ele pegou e ficava muito lá em casa, né? Devido à amizade que ele tinha com o meu irmão, mas o outro interesse dele também, né? Aí ele pegou e um dia ele me chamou para conversar. Aí ele falou. Mas eu sempre fui muito fechada, assim, né, para essas coisas assim. Eu sempre queria pular fora, eu não gostava de tocar em assunto assim. Aí ele um dia falar, ele falou, perguntou o que eu achava, entendeu? Da nossa amizade, o que eu via. E eu falei assim, eu vejo você como meu amigo, né? Poxa, eu tenho você como meu amigo. Aí ele falou assim, mas eu não quero ser só seu amigo. Aí eu dei um de inocente, aí eu, não, você quer ser o quê? Aí ele conversou, poxa, já tem um tempão que eu gosto de você,
e você não liga? Eu falei, olha, eu achei que você gostava de mim por amizade. Aí ele falou assim, eu vou te fazer uma pergunta novamente. Aí eu fui e falei assim, que pergunta? Aí ele foi e falou assim, você lembra? Aí eu falei, não, ele foi me perguntou, aí ele foi e falou assim, poxa, eu quero que você seja minha namorada. Aí eu, hã? Aí eu falei assim, ué, desde quando você me perguntou isso? Aí ele foi e falou, poxa, você lembra lá em Salazar? Aí começou a refrescar na minha memória, aí eu, ai, caramba, falei, só que eu esqueci, não me lembrava mais. Mas aí ele começou falando, eu falei, puxa vida, realmente. Aí eu falei, vou pensar. Aí ele falou assim, eu vou ter que aguardar mais 10 anos. Aí eu falei, não. Aí eu falei, não. Aí depois, aí ele sempre estava ali insistindo, entendeu? Aí eu tinha uma colega, a Stephanie, ela hoje não mora mais aqui na Barra, mas ela falou assim com ele, né, se você não tomar iniciativa, você vai levar mais 10 anos ou mais aguardando a resposta dela. Então, ele, assim, que praticamente tomou a iniciativa. Aí nós começamos a namorar e nós não chegamos, assim, a ficar noivo, entendeu? Nós namoramos, assim, por um período e depois nós decidimos, assim, conversamos que a gente ia casar e a gente foi no cartório. Né, nossos pais, não, tudo com a permissão dos nossos pais, né? Tô resumindo, que senão eu vou ficar o dia inteiro. Aí, nós colocamos papéis lá no cartório, né, para os programas tudo direitinho. E depois aí teve o nosso casamento. Foi muito difícil, sabe, o nosso casamento, porque os papéis do nosso casamento levou quase um ano para chegar. Deu um problema seríssimo, eu nem sei. Sabe, deu um problema seríssimo, foi muito complicado, levou e a gente ia lá e procurava nada. E foi assim que eu conheci ele, mas ele sempre foi assim, muito amigo. E faz quanto tempo já que vocês estão juntos? Dia 27 de maio, agora faz 8 anos que a gente se casou. Graças a Deus, eu posso falar assim que Nené foi um presente de Deus na minha vida, entendeu? Ele é uma pessoa, ele é apaixonado pela filha dele, por Esté. A gente tem uma menina de 5 anos, a Esté. É a coisa assim mais linda do mundo, sabe? Não tem criança mais linda do que a minha filha. Como é que é ser mãe para você? Ser mãe para mim é muito interessante, porque eu nunca quis ser mãe. Eu nunca quis ser mãe. Eu sempre achava assim que se eu fosse mãe um dia, que eu ia morrer na hora do parto. Eu tinha isso comigo. Eu tinha pavor. E eu tenho um problema de ansiedade muito grande. Para mim, ter que aguardar uma criança nascer 9 meses, para mim era o fim. Era um absurdo. Tanto é que quando eu engravidei, eu fui ficar sabendo que eu estava grávida, eu já ia completar 4 meses. Foi incrível. Minha irmã fala assim, com minha mãe, que Deus deu a filha de acordo comigo, que Esté foi super calma. Esté, bebê recém-nascido, ela nunca acordou de madrugada, eu nunca tive problema com ela de madrugada, porque as pessoas falam assim, ser mãe é padecer no paraíso, né? Acordar de madrugada, é cuidar de filho, é dar mamar. Gente, eu nunca tive esse problema com a Esté, ela dormia a noite toda. Então, quando eu fiquei sabendo assim, que eu estava grávida, foi até muito engraçado, né? Porque o médico tinha mandado eu fazer uns exames e eu fiz uma porção de exame e não tinha acusado nada. Aí depois eu fui em outro médico, aí acusou. Ele perguntou assim, porque eu estava fazendo os exames, aí eu falei que eu não estava muito bem assim, termo. Eu estava bem, só que eu tinha dado uma infecção. Aí ele falou assim, a sua infecção é um bebezinho. Eu falei, hã? E aí mas eu já estava com 4 meses. Então, eu tinha essa preocupação, tanto é que eu ficava assim apavorada, só em eu achar que pudesse acontecer alguma coisa. Quando eu fosse fazer uma cesárea, meu Deus me livre, acho que eu morria. A pessoa sabia que eu ia levar uma injeção, ia cortar minha barriga, nada. Tanto que a minha opção foi ter normal. E eu falo uma coisa pra você, não me arrependo de ter tido normal, entendeu? Então, eu nunca me imaginava sendo mãe. Gente, minha irmã falou assim um dia com minha mãe, quando Esté nasceu, ela ligou, porque eu também não tive leite. Esté levou quase 24 horas para mamar, porque a doutora não quis deixar dar o leite
na seringa nem no copinho para ela e eu não tive leite. Então, a minha irmã ligou chorando e falou, mãe, está de acordo com o Nuriev, não faz nada, calminho, Deus deu a filha de acordo com ela. Então, hoje, se você me perguntar se eu quero ter mais filho, eu vou te responder assim, eu, Nuriev, não pretendo mais, a não ser que seja da vontade de Deus. Entendeu? Agora, para me parar de coisa, não, eu vou me preparar para tomar remédio, de tomar um remédio, de coisa, você nunca vai ouvir isso da minha boca, eu não pretendo, entendeu? Não que eu tenha arrependimento de ter tido ela, né? Porque filhos são bênçãos de Deus, né? Então, graças a Deus que eu tenho minha filha. Mas, assim, a minha gravidez foi tranquila, eu nunca tive enjoo, eu nunca senti nada. Nunca tive vontade de comer nada. A única coisa que eu tive vontade assim, de comer, já pertinho de ganhar, porque ela é do dia 1º de janeiro, né? Foi uva. Sempre passava um carro vendendo uva aqui. Aí, nossa, o homem ficava falando, olha a uva, olha a uva. Aí, foi a única coisa. Aí meu irmão saiu para ver a uva, para me poder chupar. Foi a única coisa. Assim, agora as outras coisas não, nunca tive enjoo nem nada. Entendi. Então, graças a Deus, eu dou graças a Deus pela minha família. E Nuriev, eu queria falar agora um pouco mais sobre a colônia, assim. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é esse espaço, né, para quem não sabe, que não conhece o termo. Primeiro, contasse como que você conheceu, como é que você veio parar aqui. Tá. A minha trajetória na pesca foi o seguinte, apesar de já fazer parte da pesca assim, de outro modo, de ser família de pescador, de ser filha, de ser irmã, de ser esposa, de ser sobrinho. Então, aqui na Barra, uma vez formaram uma associação dos pescadores. Hoje ela está inativa, hoje ela não funciona mais. Mas teve, então eles precisavam de uma pessoa para trabalhar. E lá na hora citaram o meu nome. Aí o rapaz pegou, que era o presidente, veio me chamar para me trabalhar. Eu fui trabalhar, comecei, só que eu comecei trabalhando na associação, mas eu sempre fazia assim, ajudava depois que começou a associação, fazia serviço assim, para a colônia, né, que não era o Laudo, era outro presidente. Então sempre fazia, a gente sempre tinha essa parceria. Não os dois presidentes, que os dois presidentes não tinham muita parceria, mas eu até tinha parceria com o presidente da colônia. E aí começou, aí funcionou por um período, aí depois parou, questões de política, né? Explica para quem não sabe qual é a diferença, o que a colônia faz e o que a associação fazia. A associação, ela trabalha em prol da comunidade, né, da localidade, aqui em Barra. E uma colônia, ela trabalha pelo município todo. Porque só pode ter uma colônia no município, não pode ter outro órgão da colônia. A associação você pode ter várias. Pode formar uma aqui, pode formar uma em Lagoa Feia, pode formar mais de uma aqui, mas é em prol da comunidade. E a colônia não. A colônia é em prol do município, da parte costeira, aonde há pescadores, é aonde a colônia atua. E aí você falou que a associação está inativa hoje. Como é que foi a trajetória dessa associação aqui de Barra até para ela parar de funcionar? Como é que foi isso? Política. Política. A associação começou, mas também se tivesse um pouco de força de vontade de determinadas pessoas... Porque tinha muita gente envolvida, os pescadores... Tinha uma porção. Tinha uma porção de gente envolvida, entendeu? Mas eu lembro assim que depois teve uma eleição e o que aconteceu depois, o prefeito mandou cortar meu pagamento que eu recebia pela prefeitura e o presidente da associação não se incomodou de pegar e procurar. Eu ainda trabalhei 3 meses de graça para a associação, aí depois parou. Eu falei que eu não ia mais trabalhar, ele também não se incomodou mais de pegar e tocar para frente, de procurar alguma coisa e parou de funcionar. Agora, então não existe mais. Você definiu de um jeito legal, né, que a associação trabalha em prol da comunidade. Você percebia, durante o tempo que ela existiu, se tinha união, se conseguiu começar algum trabalho? Pouco. Foi muito rápido. Quanto tempo durou a associação? Ai, assim, eu não me lembro, não. Mas não teve tanto. Mais que um ano? Eu acho que mais ou menos isso.
A associação se formou em uma época assim, de muita turbulência, foi quando começou aqueles navios sísmicos, que o pessoal falava que era o chupa-cabra. Nossa, era uma confusão danada, era um brigueiro quando o pessoal das empresas vinha. Meu Deus, eu parecia que ia matar todo mundo. Então começou nesse período, sim. Entendi. Aí eu fui conhecendo várias pessoas, né, e o presidente, aí depois teve um projeto que se formou, que era um grupo de 12 pessoas, que era um grupo de 12 pessoas, que foi o Mosaico da Petrobras, né? O programa hoje é o projeto da Petrobras, né? Então, era assim, 11 homens e uma mulher, né? O pessoal falava, eu falava assim, que era bendita o fruto entre os homens. Era só eu. Então, parecia assim, todo mundo tinha esse cuidado, sabe como? Comigo, assim, porque era só eu, e o resto era tudo homem. Então, eu comecei a participar, comecei tendo conhecimento, aí a associação parou, eu fui, peguei, e assim, parou, mas eu sempre continuei fazendo, por exemplo, o presidente da colônia me ligava, precisava de alguma coisa, então eu sempre peguei e sempre falava assim que, sempre quando ele precisava de alguma coisa aqui na Barra, eu sempre ajudava eles. Eu parei de trabalhar na associação, mas assim, eu comecei a fazer um serviço voluntário, eu sempre fazia, porque se dependesse de alguém, porque agora tem mais facilidade, mas para sair daqui, o pescador ir lá em Gargaú era muito complicado. Porque Gargaú não é tão pertinho, porque Barra e Gargaú fica nos extremos, né? Barra fica aqui na divisa com o Espírito Santo, Gargaú é lá, já pegando para aí. Então, são os dois finais do município praticamente. Quem vem de lá é o começo, e aqui é o final. Quem vem do Espírito Santo para cá, Barra é o começo do município e Gargaú já é quase o final, né? Então, era muito complicado, era muito longe para poder ir. Então, quando ele me pediu alguma coisa, eu sempre fazia esse trabalho. Entendi. Nunca ganhei nada assim pela colônia, da parte deles lá na antiga gestão, né? E aí, depois, aí eles falaram assim que ia montar uma capatazia, né? Porque agora é núcleo. Então explica o que é uma capatazia, para quem não sabe. A capatazia assim, é uma filial da colônia. Tipo assim, tem uma empresa que tem uma sede lá em São Paulo, mas ela tem outras empresas por aqui que é a filial. É tipo isso, né? Tem a colônia, porque como a colônia é só uma por município, então não pode montar outra colônia aqui na Barra, a não ser que Barra Itabapoana se emancipasse e virasse município, entendeu? Mas não pode. Então, você estava falando da capatazia, né? Então, você estava explicando para mim que ela é como se fosse uma filial. Isso. E aí você falou do serviço voluntário que você começou, e aí quando que você realmente veio para começar a trabalhar, de fato? Aí, no caso, que eu falei que tinha uma aqui, no qual eu que trabalho aqui, né, como administrador, tem a Luciene que me ajuda, e tem a Diviane, que é em Guaxindiba. Então, são 2 núcleos e uma sede que é em Gargaú, a sede. Mas, aí formou, assim, falaram que ia formar há muito tempo atrás, que ia formar a capatazia, que ia formar. Aí saiu a gestão e nada de coisa, eu sempre fazendo esse serviço voluntário. Aí depois que teve a nova diretoria, a nova gestão, que entrou o Laudo, né, que é o presidente, o José Geraldo, entrou a Diviane como tesoureira, que eles começaram se reunindo para montar a capatazia aqui em Barra, no qual é essa daqui, né? Porque também foi um projeto da Devon, que comprou a sede, que comprou aqui, né? Foi um projeto que eles fizeram. Eu não participei do projeto, mas eu acho, se eu não estou enganada, eu acho que eles tiraram em segundo lugar, assim, do projeto e conseguiu. Aí compramos esse espaço aqui, que hoje funciona aqui, e Guaxindiba e a mobília toda, que foi essa empresa, que foi através de um projeto que eles fizeram, né? E conseguiram isso. Aí depois que começou a funcionar aqui, nessa nova gestão, foi aonde eu comecei a ter um salário, a receber, porque antes não. E também, assim, as pessoas anteriores não se incomodavam, né? Nem de dar uma gratificação à pessoa. Mas eu fazia isso não por eles lá na colônia, né, pela gestão anterior, porque é totalmente diferente a gestão
que tem agora e a anterior, né? Agora, eu posso dizer assim, e eu tenho certeza que se você fizer essa pergunta à Laura e a Diviane, eles vão responder a mesma coisa que eu estou respondendo. Hoje nós somos uma equipe, nós temos uma parceria, porque eu acho que nada funciona se você não tiver uma parceria, nada funciona sozinho, entendeu? O Lauda é o presidente geral, mas dependendo de determinadas coisas, ele fala, olha, eu vou conversar com o Nuriel e com o Diviane. É muito engraçado que ele fala assim, ele não esconde de ninguém. Ele fala assim, essas duas são minha secretária de peso, são meus braços fortes, entendeu? Ele fica todo bobo assim falando. Mas realmente, a gente tem uma parceria. A gente tem a nossa hora de falar sério, a gente tem a nossa hora de brincar, a gente tem a hora de resolver os assuntos, mas eu já trabalhei em vários lugares, mas eu posso dizer que hoje eu tenho assim uns parceiros, eu tenho uns amigos e eu tenho uma equipe que trabalha junto na colônia. E, Nuriel, o que a Capatazia faz hoje para os pescadores? Que tipo de serviço? Como vocês auxiliam os pescadores? Olha, como é que é? A questão do seguro-desemprego, que é o defeso do pescador, né? O pescador, antes de ter os núcleos, eles teriam que ir tudo para Gargaú. E tinha vez que eles não conseguiam dar entrada no dia. Eles tinham que sair de madrugada para ir para lá, para poder dar entrada no defeso lá. Se fosse para fazer um documento, uma renovação de um documento, para tirar uma carteira de pesca ou um documento de barco, eles teriam que ir para lá. Se era um curso da Marinha, para tirar a caderneta POP, eles teriam que ir para Gargaú, definindo. Tudo era em Gargaú. Então, por isso que era difícil. E agora não, eles resolvem, se eles têm que resolver um problema de documento, uma renovação de um documento, é aqui, um curso da Marinha é aqui. Você falou sobre essa carteira de pescador, então o que me faz ser pescador? A profissão, né? O que me reconhece e me dá direito? É a carteira de... É a carteira, porque... E como é que funciona essa carteira? O que é? Olha só, se você hoje é um pescador, mas se você não tem um documento provando que você é um pescador, perante o governo, perante uma lei, você tem como provar que você tem uma profissão, porque o pescador artesanal é uma profissão. Tanto é que lá vem assim, na carteirinha, carteira de pescador profissional. Então, é uma profissão. E eu não vejo como não ser uma profissão. Para mim, é uma profissão, porque aqui em Barra, a maioria das pessoas tem a profissão de pescador. Então, essa carteira, ela vem que é do Ministério da Pesca, né? Antes, a gente tinha que levar os pescadores. Antes fazia sem precisar levar os pescadores. Aí depois passou assim, você tem que levar os pescadores no rio. Era muito complicado, porque você tinha que sair daqui 5 horas da manhã e chegava em casa 9 horas, 10 horas, 11 horas. Isso era quando não tinha entrada, porque teve vez que eu e Diviane, nós já chegamos em casa 2 horas da manhã com pescadores para levar para tirar documento. Hoje não, hoje mudou, né, a lei mudou muitas coisas, hoje o pescador tira o documento aqui na Capatazia, não precisa ir em Gargaú, não precisa ir no Rio, hoje já tira aqui o pessoal de Barra, Lagoa Feia, assim, das comunidades vizinhas, eles tiram aqui, em Guaxindiba, o pessoal tira lá em Guaxindiba, e a gente faz assim, o malote, ou a gente leva no Rio, ou a gente encaminha por SEDEX. E qual a importância que você acha de reconhecer a profissão, de ter uma documentação, de ter a carteirinha? Qual a importância para o pescador? Olha, em questão para o pescador, é muito importante, porque todo profissional que trabalha de carteira assinada ou que paga o INSS tem um direito à aposentadoria. E o pescador tem esse direito. Ele, tendo 60 anos e tendo 15 anos de contribuição pela colônia, dá o direito dele a aposentar como segurado especial. Porque o pescador, que ele é todo documentado, ele passa a ser segurado especial do INSS. Ele não paga todo mês igual um autônomo paga, ele paga por ano. Né? Geralmente eles pagam na época do período do defeso, né? Que precisa. Né? Então eles pagam por ano. Isso aí já é uma grande coisa para um pescador, porque a gente sabe que o pescador, quando chega os 60 anos pescando, ele já está bem cansado, porque a pescaria, ela machuca muito o ser humano, entendeu? Todas as profissões, cada um tem
uma profissão, um modo de viver, mas eu posso te dizer assim, eu tiro pela minha família. A pescaria, ela maltrata o ser humano, entendeu? O pescador tem que sair de madrugada para ir pescar, com sol, com chuva, ventando ou não, a não ser que esteja assim, uma tempestade que não dê para sair, o mar ficar bravo. Então, é uma pescaria em si, a maresia, entendeu? Acaba assim muito com a pele da pessoa. Tem a questão do câncer de pele, que tem pescadores, tem muitos pescadores que assim, pesca, mas não se cuida, entendeu? Como botar um chapéu, passar um protetor, ele não tem aquela coisa assim, às vezes eles chegam assim, cansado, aí vai dormir, então é uma profissão que é bem, né, dolorida. E quando você entrega a carteirinha para eles dizendo que ele é um profissional, como eles reagem em geral? O que você percebe? Né? Eu vou ter direito a receber o defeso? Eles perguntam isso. E também dá direito, né? Tem o defeso do piracema, que é 4 meses. Tem o defeso do camarão, que agora nós estamos num período que são 3 meses. Tem o do caranguejo, que é 2 meses. O defeso é o quê? É o período que não pode... Que não pode pescar, que não pode pegar, que não pode ter a caça do caranguejo, né? Então, tem esse período, assim, que aí o governo dá o direito deles receberem esse seguro-desemprego, né? Que no caso é o defeso deles. Então, é muito importante o pescador assim, estar com a colônia em dia, estar com suas contribuições, porque se ele precisar de alguma coisa do INSS, não vou dizer que a gente vai dar o benefício a ele, entendeu? Mas a gente encaminha, porque a gente só faz o encaminhamento, a gente faz os documentos tudo certinho e encaminha eles para o INSS, porque é muito complicado um pescador conseguir um benefício do INSS, sabe? Nossa, é muito difícil. Eles tentam segurar da melhor forma possível. Mas a gente sabe assim que tem pescadores que têm necessidade, mas tem essa dificuldade. Mas a gente faz assim o máximo para ajudar. Às vezes um pescador está precisando de uma ajuda. Isso eu queria te perguntar agora. Como é que é a sua relação pessoal com os pescadores aqui? Como é que como é que é? Você tem muita amizade? Você está bem? O que você percebe? Eles acabam tendo você como uma referência? Eu tenho, assim, tem alguns pescadores que eu tenho um vínculo de amizade, entendeu? Muito grande. Tem, assim, aquela questão, Deus não agradou a todos, eu também não posso agradar. Tem aqueles que são bem complicados, tem aqueles que chegam e acham que pode falar tudo o que quiser falar e a pessoa é obrigada a ouvir, mas não é assim. Eu te respeito e você me respeita. Você tem que saber o seu limite e eu tenho que saber o meu limite. Então, quando há esse limite de respeito, quando há esse respeito, a gente se dá super bem. Mas, tirando isso, na maioria, assim, 90% tem pessoas que chegam do mar e falam assim, vim aqui só para te ver. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa gratificante. Tem assim, muitos pescadores que quase nem vêm na colônia, vêm mesmo em época de defesa, essas coisas. O que não era para acontecer isso, entendeu? O que era para o pescador estar vindo sempre na colônia. O pescador deveria vir pelo menos uma vez por mês, uma vez na semana, de 15 em 15 dias, vir na colônia. Tem alguma coisa? Não tem? Entendeu? Então, mas assim, eu tenho uma relação A comunicação boa. aqui é uma dificuldade, se comunicar com os pescadores Em relação lá fora, lá no mar? Não, mesmo aqui na comunidade, aqui embaixo. Assim, por exemplo, se precisa assim, de uma coisa... Espera só um pouco. Se precisa assim, de uma coisa de emergência, se for preciso a gente sair na casa deles avisando a um, avisar a outro, olha, tem uma reunião, tá acontecendo isso, tem que ir lá na colônia, a gente faz isso, a gente sai, a gente vai de porta em porta, não vai em todas, né, porque eu sair para ir na porta de todo mundo é complicado, mas eu já avisar um, o outro já vai avisando, ou a gente trabalha com motossom, né, para passar, para anunciar, porque uma rádio de comunicação a gente ainda não tem, né. A gente está em projeto para colocar essa rádio de comunicação, que assim, quando for instalada essa rádio aqui, vai ser um sonho meu realizado. Eu posso falar assim, eu posso sair da colônia que eu realizei um sonho, que é essa rádio. Eu já briguei muito
eu já chorei, eu já derramei lágrimas por causa dessa rádio, entendeu? Eu já briguei com assim, pessoas de outra comunidade, por causa dessa rádio que eles queriam tirar daqui. Então, quando colocar essa rádio aqui, vai ser assim, um sonho realizado. E eu vou te dizer uma coisa, vai ser um benefício muito grande para as famílias dos pescadores, até mesmo para os pescadores. Porque muitas vezes acontece alguma coisa e precisa entrar de imediato em contato com o pescador lá fora, até mesmo em caso de morte, já aconteceu isso. E a gente não ter como ligar, ter que pedir auxílio a uma empresa, a uma plataforma, já aconteceu isso, entendeu? De ter que ligar para plataforma de Petrobras para poder pegar um pescador lá fora, para poder entrar em contato com o pescador, para poder trazer que o pai dele tinha falecido. Então, com uma rádio vai ajudar muito, né, um pedido de socorro, uma coisa assim. Então, vai ser muito importante essa rádio para a comunidade. Nurev, nisso que você está falando, o que você acha que ainda tem que mudar na comunidade? Já estou caminhando um pouco para o final da entrevista, queria que você fizesse uma análise, assim, o que você acha que falta, o que tem que mudar? Eu acho que falta o governo olhar mais para o pescador. Eu acho que... Repete para mim, né, o que você disse agora, do governo. Você acha que falta? Eu acho que falta o governo olhar mais para o lado do pescador, entendeu? Porque a gente luta, a gente procura fazer o máximo para ajudar o pescador, entendeu? Mas tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. Eu lembro que teve uma coisa que aconteceu que eu não tinha ido na reunião, mas a Diviane tinha ido e lá tinha falado que ia conseguir uma retro para o município. Mas só quem poderia fazer isso teria que ser o secretário de Agricultura e Pesca. Só que ela não podia, ela foi perguntou, mas eu não posso, tem colônia, tem o CNPJ, tem tudo direitinho. Ele falou, não, só pode ser via prefeitura. Então, parece que só tinha 2 dias para fazer. Ela chegou para o secretário, falou, ela veio-se desesperada, porque a gente tem barcos grandes aqui que precisa de um trator, e não é qualquer trator, tem que ser uma reta para puxar alguma coisa assim. E ela foi na secretaria, chegou lá, falou com o secretário, ele falou, deixa aí, que eu vou pedir. Ela falou, mas o senhor vai esquecer. Ele falou, não, eu não vou esquecer, eu vou pedir o que aconteceu. Ele falou, deixa aí que a minha secretária vai fazer o pedido. Ela falou assim, não, eu posso fazer agora para o senhor. Ela se ofereceu para fazer. Ela falou, eu vou fazer agora, eu faço para o senhor, é só o senhor entrar aqui no sistema, me dar o número da matrícula do senhor e eu faço. Ele falou, não. Quando passou no outro dia que ela foi lá, ele falou com ela que tinha esquecido. Então, o que é que fez? Nós perdemos uma máquina dessa e ajudar muito o pescador. Por quê? Por mal vontade. Porque para mim não foi esquecimento, para mim foi mal vontade mesmo, entendeu? Então, eu espero assim que esse governo que tem agora, que tomou posse agora, olhe com mais carinho, entendeu? O pescador, porque a gente se tiver de brigar, a gente vai brigar assim em bons termos, né? Para tentar buscar as coisas para o pescador, mas muitas vezes eles só querem colher do pescador, mas é raro dar alguma coisa em troca. A gente consegue as coisas com as empresas devido aos planos de compensação, a gente tem um laboratório de informática aqui, a gente tem esse espaço aqui que foi de empresa, a gente tem a mobília que foi de empresa, a gente tem assim uma grande parceira que é uma empresa, que é a Petrobras, em questão assim, o mosaico, quando a gente precisa de carro para levar um pescador no rio, um curso da Marinha, tudo eles ajudam a gente, entendeu? Então, assim, é uma das empresas que assim, é a grande parceira nossa. Eles sempre ajudam a gente sabe que tem uns impactos, entendeu? Mas também se não fosse assim com a parceria que a gente tem com eles, era difícil, porque às vezes na semana a gente vai para Macaé, vai para o Rio, vai para um lugar, vai para outro, e também se não tivesse essa parceria, eu posso dizer que seria muito complicado. Entendi.
E hoje o pescador, qualquer coisa que ele queira resolver, ele não precisa sair para um lugar, ele tem os locais dele, tem um local aqui, entendeu? Ele não sai daqui, a gente leva os documentos deles, eles preparam tudo aqui e a gente leva os documentos para Macaé, para São João da Barra, que agora tem a capitania em São João da Barra, né? Para o Rio, então a gente resolve isso para eles. Então, eu acho assim, a capatazia colocada aqui em Barra, em Guaxindiba, foi uma coisa assim, até mesmo se você perguntar a alguns pescadores, eles vão falar que foi uma coisa assim, de grande benefício para eles, porque eles não tinham isso. E só foi colocada aqui em Barra depois que essa nova gestão entrou, porque se dependesse da anterior, não teria. E Nuriel, agora já estou chegando mais para o final, você já falou um sonho institucional, né, que você tem pela colônia, mas e sonho pessoal seu? Você tem algum sonho assim, só, ainda queria... Meu pessoal? Não sei, tem sim um carro. Eu pretendo, eu tenho um sonho, entendeu? Eu quero, mas se Deus quiser, até o final do ano eu vou realizar esse sonho. Tá certo. E aí, só para encerrar, queria te perguntar como é que foi contar um pouco dessa história, como é que você sentiu, como é que foi a entrevista? Foi bem, foi tranquila, é importante, né? Eu acho assim muito gratificante a gente ter uma coisa marcada, falar da família, falar da vida profissional, das dificuldades, porque às vezes as pessoas que vêm de fora olham assim, é tudo tranquilo, mas nunca parou para perguntar como que foi sua vida no passado, como que foi a sua vida no passado, entendeu? Então, é importante, eu acho legal a gente às vezes resgatar, às vezes parar para conversar com alguém, entendeu? Contar um pouco da história de vida, porque muitas vezes as pessoas acham que a vida da gente é assim, não, hoje está bem, mas não é. Nós passamos por muitas dificuldades. Eu passei, teve dificuldades na minha vida, no início do meu casamento teve muita dificuldade, porque quando eu fiz um mês de casada foi na época que meu pai faleceu, então a nossa família ficou muito desestruturada, entendeu? Ficou cada um para um canto. Eu fui para Cabo Frio, eu passei uma temporada lá. Então, essa questão aí do meu pai, a família se desestruturou muito, entendeu? Minha mãe, nós, mas graças a Deus que hoje assim, nós estamos firmes, unidos, mais do que nunca, claro, né, que irmão sempre tem diferença, se o irmão falar assim, mas a gente está assim um pouco espalhado, um está em Marataízes, o outro está em Macaé, mas a gente tem aquela ligação, família, a gente é muito família, entendeu? A gente pode estar separado agora, mas olha, precisa vir, está acontecendo isso, vem todo mundo, se une, eu acho assim, os filhos de mamãe todos são apaixonados por ela, entendeu? E a nossa mãe também, por nós. Então, eu hoje, como a gente não tem mais o nosso pai, eu falo assim que a minha mãe é o nosso esteio da família. Eu não gosto nem de pensar de um dia eu ter que perder minha mãe, sabe? Mas, tirando isso, é muito importante, né? É interessante a pessoa falar um pouco, assim, da vida da gente, da família da gente, da profissão. E eu gosto, essa profissão que eu gosto de mexer com papel, eu gosto de estar lidando assim, entendeu? Eu gosto dessas coisas. É isso que eu gosto de fazer. Apesar de vez em quando ter os problemas, que isso eu encontro em todo lugar, mas eu me sinto realizada, eu me sinto bem fazendo esse serviço. É muito bom quando você pega e você ajuda o próximo e alguém chega para você e fala assim, caramba, eu consegui aquilo, obrigado, entendeu? É muito satisfatório. A gente teve um amigo que ele é um pescador, né? Ele não está mais entre nós, ele partiu, ele teve um problema de câncer. Então, nossa, ele foi assim, um amigão nosso, entendeu? Da colônia, ele foi, a gente tem essa coisa, esse carinho, entendeu? Pelo pescador. Se você está com uma dificuldade, se está precisando de alguma coisa, você me procura. O que eu vou te ajudar na colônia,
Barra não precisa ficar sabendo, sou eu quem eu tenho que dar satisfação ao presidente, à tesoureira, quando eu for fechar as contas do mês. Não é a comunidade em si que vai ficar sabendo, sou eu e você. Então, tem pescadores que chegam e teve gente que falou assim, vocês aqui na colônia, vocês fazem papel de psicóloga, de assistente social. Tem pessoas que chegam e confiam, porque a partir do momento que eu chego para você e conto uma coisa particular, é porque eu estou depositando uma confiança em você. Então, você tem que transmitir isso para mim, que eu posso confiar em você. Então, muitas das vezes acontece. É muito importante, é muito bom quando você ouve assim, poxa, obrigado, você me ajudou e eu consegui isso, entendeu? Isso deixa assim, a gente levanta a autoestima da pessoa, né? Deixa a gente feliz da vida com isso. E eu fico feliz. Quando eu olho assim, que eu vejo que é um pescador mesmo, eu fico, caramba, a carteira de fulano chegou, entendeu? É muito bom você fazer isso, nem sempre você é reconhecido pelo trabalho que faz, mas o pouco que reconhece é muito satisfatório isso. Tá certo, Léo. Então, eu queria te agradecer. Obrigado. Muito obrigada. Precisar.